Então vamos lá, nós vimos através da transfiguração no Tabor e das aparições de Moisés e Elias, das parábolas do filho pródigo, da ovelha perdida, da dracma perdida, enfim, do conjunto harmonioso dos seus ensinos admiráveis que giram sobre esse eixo inquebrantável deste ditame registrado lá no Evangelho de João, onde ele diz: sei que o mandamento de Deus, ele é a vida eterna, unindo pais e filhos, parente a parente, amigo a amigo, facultando-nos os meios de aperfeiçoamento para a felicidade. Desdobrando as nossas vistas, os programas, os panoramas dos mundos terrestres e siderais que nós teremos de percorrer para bem estudarmos os enigmas do universo. Vida eterna como fator de felicidade sempre crescente, interminável, e para demonstrar a ação permanente, o efeito interrompido que a sua doutrina teria de produzir nas almas, Jesus ele não limitou a sua tarefa, como pode acontecer a todos os missionários. A sua ação ela tornou-se ainda mais preponderante após a sua passagem para o mundo dos espíritos. E após essa mudança, que nós chamamos morte, então cada evangelista ele dedica um capítulo do seu livro a essas aparições e conversações de Jesus depois da sua morte. Sendo que o evangelista João, ele prende a nossa atenção com 2 longos capítulos sobre esse fato. Paulo, que é um dos maiores gênios que a história menciona em suas epístolas, ele insiste tenazmente sobre as aparições de Jesus, fato que, como ele próprio afirma, o converteu ao cristianismo. E nos Atos dos Apóstolos, o historiador Lucas, que também era médico, refere todas as manifestações do Divino Mestre, a começar da ascensão até as suas mais familiares aparições. Aquele que o secundaram em sua missão de redimir a humanidade, pela crença na vida vindoura, na existência da eternidade. João Evangelista escreveu o seu Apocalipse sobre a inspiração de Jesus, que lhe apareceu em sua forma gloriosa para selar com fatos que os ultramontanos chamam de sobrenaturais, e os saduceus de todos os tempos, eles negam sistematicamente essa puríssima doutrina que ele fundou. Então a intenção predominante de Jesus, não cansamos de repeti-lo, foi libertar os homens do jugo do dogma ou do padrão e excluir dos corações o espírito da dúvida que obsedia os relutentes. Os indecisos e os que não sabem de onde vieram, quem são e para onde vão, são inúmeras essas passagens em que Jesus ele exorta seus ouvintes a seguirem no para viverem eternamente
porque Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Os fatos produzidos por Jesus ressuscitado é que dão valor à sua doutrina, que era combatida impiedosamente pela classe sacerdotal e os grandes da sua época. A doutrina de Jesus oferecida a fanáticos e negadores não lhes conseguiu curvar a cerviz nem abrandar o coração. Uns diziam que ele tinha o demônio, outros que havia enlouquecido. Escarneciam-no, injuriavam-no e por fim conseguiram assassiná-lo barbaramente, como quem exclui da sociedade um grande celerado. Os instigadores do crime, coligados ao governo daquele tempo, ou época, né? Chegaram a ponto de colocarem guardas no sepulcro, para que, diziam eles, os discípulos não roubassem o corpo de Jesus e dissesse, depois que ele ressuscitara. Essas almas pequeninas, essas almas de barro fizeram o possível para anular a ideia da imortalidade, que é a base da doutrina do Cristo. E dando-lhe a morte, julgaram ter conseguido seus intentos no pressuposto de que a palavra do Mestre, sem a ação permanente, não poderia subsistir. Mas essa morte foi vencida e não teve outro resultado senão demonstrar a vida eterna. Havia o mistério da negação, da mentira, da descrença, do erro, para que a verdade se firmasse. Então, a ressurreição de Jesus é, por isso, o fato mais extraordinário da história. Sem ela, os discípulos, já dispersados naquele acontecimento, não teriam se juntado novamente para levar as nações, aos povos e à sociedade e todas as famílias as novas vivificadoras da imortalidade e a certeza da vida eterna, demonstrada por seu Mestre que estava vivo. O sacrifício e a morte de Jesus eram a véspera do triunfo, da vitória do seu ideal, da sua religião. Submetendo-se todas as torturas, essa sanha tigrina de seus terríveis inimigos, Jesus quis cabalmente, categoricamente, que não há potestade nem elementos capazes de destruir a vida, e que essa vida quase manifesta temporariamente na terra, tem prosseguimento além do túmulo, e que a morte não é o fim do homem, e que a inteligência e a vontade e a razão são invulneráveis à espada, ao veneno e ao canhão, e que o sentimento e a vida individual não dependem das células orgânicas, pois estas não são mais que instrumentos de ação exterior. Nós vamos ver que a doutrina de Jesus, por isso mesmo, ela é a sanção do amor em sua mais ampla
expressão do progresso moral e espiritual, da imortalidade da alma, da vida eterna que ele não se cansava de anunciar, quer antes, quer depois dos seus encarniçados inimigos lhe terem tirado a vida. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.